Você já sentiu que sua vida não tem um propósito claro? Que enquanto algumas pessoas parecem destinadas a grandes feitos, você apenas sobrevive sem saber ao certo para onde está indo? Olhamos para figuras como Carl Jung, Einstein, Freud ou Mandela e vemos trajetórias marcadas por conquistas e significado. E então surge um pensamento incômodo. E eu? Será que minha vida tem algum valor real? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, saiba que você não está sozinho. Mas talvez o erro esteja na forma como enxergamos o propósito. Jung acreditava que a resposta para essa angústia não está no mundo externo, mas dentro de nós, no lado mais sombrio da nossa mente, no que ele chamava de sombra. A ideia pode parecer desconfortável à primeira vista, mas pense bem. Quantas vezes você já ignorou uma parte de si mesmo para se encaixar? Quantos desejos ou impulsos você reprimiu por medo do julgamento? E se justamente nessas partes ocultas da sua mente estiver a chave para entender quem você realmente é e o que deveria fazer com sua vida? Neste vídeo, vamos explorar como a sua sombra pode revelar o propósito da sua existência, segundo Jung. Você vai entender por que a maioria das pessoas se sente perdida e desconectada da própria essência, o que a sombra realmente é e como ela influencia seus desejos e medos. Por que reprimir partes de si mesmo pode estar te afastando do seu propósito? E mais importante, como transformar sua sombra em um guia para uma vida com mais significado. Se você quer descobrir quem realmente é e qual seu verdadeiro propósito, fique até o final, porque entender isso pode mudar tudo. Carl Jung tinha uma visão única sobre o propósito da vida. Para ele, encontrar significado não estava ligado ao sucesso, fama ou riqueza, mas sim a um processo interno de autoconhecimento e transformação. Ele acreditava que cada pessoa nasce com um caminho próprio a seguir, mas que esse caminho não é algo que se descobre de fora para dentro, e sim o contrário. Diferente de muitas filosofias que falam em destino ou missão pré-definida, Jung via o propósito como algo que emergia do nosso inconsciente. Em suas palavras, o propósito da vida não é ser perfeito, mas ser inteiro. Isso significa que, para encontrar um propósito verdadeiro, precisamos aceitar e integrar todas as partes de quem somos, até mesmo aquelas que evitamos olhar. Jung dizia que a mente humana pode ser dividida entre o ego e o inconsciente. O ego é a parte da nossa consciência que interage com o mundo, nossa identidade pública. Já o inconsciente abriga tudo aquilo que reprimimos e negamos. E é justamente lá que estão os sinais mais importantes sobre quem realmente somos. É por isso que ele dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. A questão é, como olhar para dentro? Como encontrar pistas sobre nosso verdadeiro propósito naquilo que foi enterrado no inconsciente? Jung acreditava que nosso maior potencial está escondido dentro da nossa sombra, o lado oculto da nossa mente. E entender esse conceito pode ser a peça que falta para você finalmente encontrar um sentido real para a sua vida. Se o propósito da vida está dentro de nós, como Jung dizia, por que tantas pessoas se sentem perdidas? A resposta pode estar naquilo que você escolheu ignorar sobre si mesmo. Desde pequenos, aprendemos que algumas emoções, impulsos e desejos não são aceitáveis. Se uma criança expressa raiva, dizem que ela precisa ser mais controlada. Se ela se destaca demais, dizem que precisa ser mais humilde. Se demonstra ambição, chamam de egoísta. Aos poucos, ela aprende a esconder esses traços. Essas partes que reprimimos não desaparecem. Elas se tornam nossa sombra. Jung definiu a sombra como o lado oculto da nossa psique, onde guardamos tudo aquilo que não queremos enxergar.
são traços de personalidade que suprimimos, sentimentos que julgamos inaceitáveis, desejos que evitamos. Mas o mais assustador é que muitas vezes o que reprimimos pode conter pistas valiosas sobre nosso verdadeiro propósito. Pense em algo que você despreza nos outros. Pessoas arrogantes te irritam. Talvez você tenha aprendido a esconder sua própria autoconfiança. Você se incomoda com quem busca reconhecimento. Talvez tenha reprimido sua própria necessidade de ser visto. Você julga quem é ambicioso. Talvez tenha sufocado sua própria vontade de crescer. Esse fenômeno se chama projeção. O que rejeitamos nos outros pode ser exatamente o que negamos em nós mesmos. Jung acreditava que trabalhar a sombra era essencial para viver com autenticidade. Se ignoramos partes de quem somos, vivemos com uma sensação constante de vazio, como se algo estivesse faltando, e realmente está. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas. Elas passaram a vida tentando ser o que os outros esperavam delas, em vez de aceitarem quem realmente são. Mas então, como podemos acessar essa parte oculta da nossa mente? Como trazer à tona o que escondemos e usar isso para descobrir nosso propósito? A resposta está no próximo passo: integrar a sombra à nossa vida e transformá-la em força. Agora que você entende o que é a sombra, surge a pergunta: como usá-la para encontrar seu propósito? A primeira coisa que Jung nos ensina é que não devemos lutar contra a sombra, mas sim integrá-la. Isso significa que não adianta tentar eliminá-la ou fingir que ela não existe. O que realmente transforma a vida de alguém é trazer a sombra para a consciência e aprender a utilizá-la de forma positiva. Pense assim: a raiva reprimida pode ser usada como energia para impor limites e se defender quando necessário. A inveja pode revelar o que você realmente deseja para a sua vida, se for usada como um guia e não como um veneno. O orgulho que você esconde pode ser exatamente o que falta para você ter mais confiança em si mesmo. O problema é que, quando negamos esses aspectos, eles se manifestam de forma descontrolada e destrutiva. É por isso que pessoas que se veem como muito pacíficas, às vezes explodem de raiva de forma inesperada. Ou aqueles que dizem não ligar para dinheiro, vivem ressentidos com quem tem sucesso. Jung dizia que quando reprimimos nossa sombra, ela ganha poder sobre nós. Mas quando olhamos para ela de frente, podemos direcionar essa energia para algo produtivo. E como fazer isso? O primeiro passo é observar padrões em sua própria vida. Sempre que sentir irritação, inveja ou frustração, pergunte-se: o que essa emoção está tentando me mostrar? Existe algo aqui que eu neguei por muito tempo. Como posso transformar esse sentimento em uma ação positiva? Escrever sobre isso, refletir e até falar sobre essas questões com alguém de confiança são formas de trazer a sombra à luz. A integração da sombra não significa se entregar aos seus impulsos, mas sim aprender a usá-los com inteligência. É transformar aquilo que você reprime em combustível para o seu crescimento. E é aqui que chegamos ao ponto central do propósito. Não basta apenas entender sua sombra. Você precisa agir. Afinal, de nada adianta saber quem você é se você não coloca isso no mundo de forma prática. E é isso que vamos explorar agora. Como a ação define seu propósito. Agora que entendemos que o propósito está oculto em nossa sombra, surge a questão mais importante: o que fazer com esse conhecimento? Muitas pessoas passam a vida buscando um sinal ou esperando que o propósito simplesmente apareça. Mas Jung nos ensina que propósito não é algo que se descobre passivamente. É algo que se constrói ativamente. Se você espera ter certeza absoluta antes de agir, nunca sairá do lugar.
O propósito não é uma revelação mística que chega em um momento de clareza total. Ele se manifesta na ação, na experimentação e no enfrentamento dos seus próprios desafios. Pense nos momentos em que você se sentiu mais vivo. O que você estava fazendo? Que tipo de situação despertou sua energia? Muitas vezes, a resposta para o propósito já está em nossa história, mas não a enxergamos porque estamos presos a ideias fixas sobre o que significa ter um propósito. Jung dizia: você é o que faz, não o que diz que fará. Isso significa que se você quer dar sentido à sua vida, precisa começar agora mesmo. Mas como começar? 1. Enfrente o desconforto. As coisas que mais resistimos fazer muitas vezes são as que mais nos levam ao crescimento. O que você evita pode conter a chave para a sua evolução. 2. Faça antes de se sentir pronto. Se você espera estar confiante antes de começar algo, nunca vai sair do lugar. A confiança vem da prática, não do pensamento. 3. Teste diferentes caminhos. Se você ainda não sabe qual é seu propósito, experimente coisas novas. Escreva, crie, ensine, explore. O propósito se revela no movimento, não na estagnação. 4. Reflita sobre suas ações. A cada nova experiência, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta daquilo que sinto que é verdadeiro para mim? O maior erro de quem busca um propósito é esperar por clareza em vez de agir. Mas a verdade é que a clareza só vem depois que você começa. E aqui está um detalhe crucial: seu propósito não é fixo, ele evolui com você. Por isso, a busca pelo significado não é um destino, mas um processo contínuo. E é isso que vamos explorar no fechamento. Como lidar com as incertezas e continuar crescendo. Jung dizia que uma vida com significado não é aquela sem desafios, mas sim aquela onde cada obstáculo é integrado à nossa evolução. Se há algo que podemos aprender com sua filosofia, é que propósito não é um ponto fixo no horizonte, uma revelação mágica ou um destino final. Ele se manifesta nas pequenas decisões diárias, nos enfrentamentos internos e na coragem de olhar para dentro. A sombra que muitos evitam não é um fardo, mas sim um guia. É nela que escondemos partes reprimidas de nossa essência, nossos verdadeiros desejos, talentos e potenciais. Integrá-la significa se tornar mais completo, mais autêntico e mais preparado para construir uma vida com significado. O que isso significa na prática? Que não existe um propósito esperando para ser descoberto. Ele é construído através da ação. Que olhar para dentro pode ser desconfortável, mas é necessário para se conhecer de verdade. Que a coragem de agir, mesmo sem clareza absoluta, é o que define aqueles que realmente encontram sentido na vida. No fim, encontrar propósito não é sobre ter todas as respostas, mas sobre ter disposição para buscá-las. E essa jornada começa no momento em que você decide enfrentar quem realmente é, sem medo do que pode encontrar. Agora quero saber de você. O que nesse vídeo mais te fez refletir? Alguma parte te impactou de forma especial? Deixe seu comentário. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está em busca de propósito. E se quiser mais reflexões como essa, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. O significado da vida não está em esperar pela resposta perfeita. Está em se tornar a pessoa que busca essa resposta todos os dias.